Apocalipse capítulo 8, do verso 1 até o verso de número 5. Nos diz assim a palavra do Senhor. Quando o Cordeiro quebrou o sétimo selo, houve silêncio no céu durante quase meia hora. Então vi os 7 anjos que estão em pé diante de Deus e lhe foram dadas 7 trombetas. Veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro, e lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Então o anjo pegou o incensário, encheu do fogo do altar e o atirou à terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Só até aí. Deus querido, dá-nos graça, dá-nos entendimento, dá-nos discernimento à luz da Tua palavra, dá-nos a bênção, Senhor Deus, de ter a nossa fé fortalecida no Deus Criador, no Deus Sustentador, no Deus Redentor, no Deus que nos regenerou. Tem misericórdia de nós. Pedimos a Tua bênção para esse momento. Pedimos, Deus, que o Senhor possa desvendar os olhos espirituais dos nossos corações. Que o Senhor possa nos dar a bênção da fé salvadora em Cristo Jesus. Da fé dependente, da fé que realmente confessa, que reconhece que sem Jesus nada somos, de que não há outro Deus, não há outros deuses. Eles são invenções humanas. O Senhor não foi inventado pela mente humana, o Senhor é criador de todas as coisas e ao Senhor devemos honra, glória, louvor e temor. Então tem misericórdia de nós, nos abençoe, Senhor, neste tempo agora, disposição da Tua palavra. Nos livre de toda e qualquer distração e dá-nos a bênção, Senhor Deus, de sermos bons ouvintes da Tua palavra. Assim oramos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu quero dizer que Apocalipse é um livro que nós precisamos ler com atenção, porque diferentemente do que às vezes nós imaginamos, ele não é um livro que vai falar de cronologia necessariamente. Os acontecimentos, eles não são cronológicos, de maneira que ao começar o capítulo 8, ele não tem nenhuma relação com o que veio antes. Ele começa um fato novo, falando de coisas novas, coisas que antes dele não foram mencionadas. Não é verdade. Apocalipse, ele possui um gênero literário que aqui nós temos as mesmas coisas acontecendo, mas com ênfases diferentes, com nuances diferentes e assim por diante. E é por isso que você, só a voltar um pouquinho, quando você tem aí os selos que começam a ser quebrados, houve uma pausa no 6º selo, e agora volta ao 7º selo, e entre essa pausa, você tem a visão dos 144 mil que foram selados sobre a terra, igreja de Cristo que foi e que vai ser preservada até a volta do Senhor Jesus, essa igreja militante, essa igreja de ambas as dispensações, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Então, o capítulo 7, do verso 1 até o verso 8, fala da igreja aqui na terra, da igreja que está militando, da igreja que está servindo. E depois ela fala já da consumação final de todas as coisas, que é do verso 9 até o verso 17. Então você agora já tem um outro ambiente. 9 a 17 já fala da igreja no seu estado de glorificação. Começa agora o capítulo 8 e ele começa a descrever a respeito de algo que vai pavimentar o caminho para o juízo final de Jesus,
para a consumação final de todas as coisas. Então, o 7º selo vai ser quebrado pelo Cordeiro, ele continua no centro das atenções novamente, né? E o que vai ser descrito aqui agora são acontecimentos que vão culminar com o juízo final. Lembram que no texto anterior, se você pegar lá no 6º selo, ele já fala um pouco a respeito desse juízo final, onde os homens, diante da ira do Cordeiro, eles estão querendo fugir dessa ira do Cordeiro, e eles pedem para que os montes possam protegê-los. E o verso 17 termina: porque chegou o grande dia da ira do Pai e do Filho, o grande dia da ira deles. E a pergunta é: quem é que vai escapar? Quem é que pode permanecer? Quem é que pode subsistir? Então aqui nós temos acontecimentos relacionados ao último dia do juízo final. E aí começa então o capítulo 8 falando a respeito, ou um pouco mais, desse juízo final de Deus. Eu quero, à luz desse texto, pensar com os irmãos a respeito de algo que está muito presente aqui, que é sobre oração. E é interessante, irmãos, a gente observar que nós temos aqui um ritual característico do Antigo Testamento, e parece que anjos estão cumprindo com este papel sacerdotal, não é? Então você tem o altar, você tem o incensário. O incensário, havia nele várias brasas de fogo, né? E havia então o incenso que precisava ser colocado nesse incensário. O incenso ele era composto de 3 substâncias, e o propósito do incenso era tornar o aroma agradável, o cheiro agradável. Você coloca aquele cheirinho bom no banheiro da sua casa, não é? Aqui no banheiro a gente faz questão, não sei se você já notou, tem hora que está mais forte, mas a gente coloca ali uma essência, não é? E de vez em quando está aquele cheiro maravilhoso, aquele aroma agradável. Então o incensário, ele era esse recipiente cheio de brasas, e então o incenso era jogado sobre ele para que a fumaça subisse, dando essa ideia de uma fumaça, de um aroma agradável. Por que isso? Isso, teologicamente falando, apresenta a respeito do sacrifício que eram oferecido, mas fala também das orações do povo que eram feitas, e estava relacionado tanto ao sacrifício, como também às orações. E é interessante, por que o cheiro tinha que ser agradável? Parece que a ideia, teologicamente falando, é de que as nossas orações, infelizmente, elas não são corretas. Elas são impuras, elas são defeituosas, elas são distorcidas. Elas precisam ser purificadas. As nossas orações, nem sempre elas glorificam a Deus, nem sempre elas estão preocupadas com o reino de Deus. São orações onde nós revelamos as nossas impurezas do coração, o egoísmo do nosso coração, pedimos apenas para o nosso próprio benefício, queremos apenas as bênçãos de Deus para nós. Então a ideia desse aroma agradável é mostrar primeiramente que é só pela graça de Deus que os sacrifícios eram aceitos, e as orações também. Porque o Espírito nos assiste na nossa fraqueza, e o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Por que isso? Porque a gente não sabe orar como convém. A gente não ora corretamente. Nós somos egoístas nas nossas orações. Nós revelamos as impurezas do nosso coração nas nossas orações. E aqui então nós temos esse ambiente onde o sacerdote comparecia até o Santo dos Santos, oferecendo os seus sacrifícios, jogando esse incenso sobre esse incensário, e ali então você tinha uma fumaça, e ele tinha um aroma muito agradável. Então veja, o texto fala de que isso acontece, e o que está sendo então colocado diante de Deus? As orações dos santos. Que santos? A igreja. Que igreja? A igreja que lá atrás clamou por justiça. Lembra, por exemplo, do capítulo
6, verso 9, volta aí. E é esta conexão que você precisa fazer. O capítulo 8, de 1 a 5, vai nos conectar no capítulo 6, do verso 9 até o verso 11, quando diz assim: quando o cordeiro quebrou o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram. Clamaram com voz forte, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dado uma veste branca, e lhes foi pedido que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos, que iam ser mortos como eles tinham sido. Então você tem uma igreja que está diante de Deus, irmãos que morreram porque eram crentes, morreram porque não fizeram concessões, morreram porque não negaram a sua fé em Cristo Jesus, e eles então pagaram com as suas vidas, e eles estão clamando por justiça. Existe uma igreja hoje diante de Deus, na glória, clamando por justiça. Nós falamos aqui, um domingo desse, no mês de maio, sobre a igreja perseguida. Irmãos que estão sendo mortos, trucidados, perseguidos, maltratados, e isso vem acontecendo ao longo da história. Essa igreja está clamando por justiça, e agora chegou o momento de Deus dizer: pois bem, é hora da resposta. É hora de responder às orações dessa igreja. É hora de ouvir o clamor dessa igreja. Então esta é a conexão que está sendo feita. Diante disso, eu quero falar a respeito de um Deus que não fica em silêncio diante de uma igreja que ora. A igreja clamou por justiça, e o capítulo 8 começa falando da quebra do sétimo selo. E diante da quebra do sétimo selo, nós temos aí uma descrição: houve um silêncio no céu. E por que isso acontece? Parece, irmãos, que há por trás aqui desta afirmação, o período de hora, ele está muito relacionado àquilo que Deus vai fazer com o mundo, com os descrentes, com aqueles que não amam a Deus, com aqueles que não servem a Deus. Por que a ideia de meia hora? Lógico, meia hora não significa que aqui é 30 minutos, está falando de um período de tempo. E o que está por trás desse silêncio? É curioso a gente perceber que é difícil a gente ficar em silêncio. É difícil a gente ouvir, né? No estádio de futebol aqui no Brasil, vamos ter 1 minuto de silêncio. Coloca no relógio para você ver, quando chega 20 segundos, o povo já está começando a gritar. Às vezes na igreja, quando se usa o termo, vamos ter um minuto de oração silenciosa. E depois qualquer irmão levanta e ora. Dá 20 segundos a gente já... Porque 1 segundo, 1 minuto é um tempo, sim, né? É uma angústia. Então, houve um período de silêncio. E o que está por trás disso? Parece que Deus faz aqui, meus irmãos, o céu silenciar para que as orações do clamor do seu povo sejam ouvidas. Parece que isso está por trás aqui desta afirmação. Não é um pensamento predominante. Talvez o silêncio, ele traz como ensinamento a reverência, o temor, a expectativa do que está para acontecer. Diante do selo que é quebrado, há um silêncio reverente, há um silêncio de expectativa, há um silêncio de temor diante do que está para ser descortinado, diante do que está para ser revelado. E é interessante a gente pegar essa ideia, porque nós temos orações que vão ser apresentadas diante de Deus, e diante do que Deus está para fazer, nós temos um silêncio no céu. A gente às vezes tem a ideia de igreja pentecostal, a igreja barulhenta. E a gente associa isso como sinônimo da presença de Deus. Parece que Deus gosta de uma igreja barulhenta. E se eu disser para você que não?
Porque o texto fala de algo que é muito sério diante de Deus. Uma igreja que ora. E a pergunta é: quem está ouvindo a oração? Se todo mundo propõe a orar ao mesmo tempo, você está entendendo o quê? Você está compreendendo o quê? Está todo mundo orando ao mesmo tempo. E parece que a gente não leva em conta que Deus quer ouvir. Ah, mas Deus sabe, pastor. Não, não é questão disso, irmãos. É questão que precisa ter uma ordem. Essas orações precisam ser ouvidas. E para que elas sejam ouvidas é preciso ter silêncio. Não é? A gente precisa saber o que está sendo dito, até porque você não pode falar amém para qualquer coisa, tá, irmão? Tem oração que é melhor você ficar calado, assim, Deus, não concordo com isso, não. Eu já ouvi oração que eu falei assim, de jeito nenhum, Senhor, está amarrado, está repreendido. Não é bíblico essa oração, eu no coração aqui. O sujeito está orando e diz assim, em nome de Jesus, misericórdia. Repreende. Uma oração não bíblica, então a gente tem que tomar cuidado, porque a gente acha que falar amém é algo simples. Amém é concordância, amém é assinar embaixo, amém é dizer que assim seja. Então nós temos que ter discernimento, e Deus está ensinando a sua igreja que quando a gente ora é preciso ter cuidado com o que está sendo apresentado. Então veja, meus irmãos, o povo estava sofrendo. O povo está perguntando lá no capítulo 6 que nós lemos, até quando? Parece que Deus está em silêncio, parece que Deus está indiferente ao sofrimento da sua igreja, parece que Deus não está ouvindo o que está se passando com a sua igreja na terra, e o povo está aqui quase que reproduzindo o Salmo 79. Até quando, Senhor? Até quando o Senhor não vai fazer nada? Até quando o Senhor vai ficar aí? Até quando, ó soberano Senhor? O Salmo 79 fala um pouco a respeito disso. E Deus agora está dizendo que a hora da resposta está chegando e os perseguidores da igreja no mundo terão que enfrentar a ira do Cordeiro. Irmãos, tem uma mensagem muito séria para a vida da igreja. Eu não sei se você já se deu conta do que é ser povo de Deus. Deus está levando em conta as orações de uma igreja sofredora, de uma igreja perseguida, de uma igreja martirizada, e Deus está dizendo, eu vou acertar a conta com todas as nações que têm maltratado o meu povo, que têm perseguido a minha igreja, que têm maltratado a minha igreja. Então, possivelmente, há esse silêncio para que as orações do povo elas possam ser ouvidas. Há outras correntes de interpretação, como a cessação temporária da revelação, com o silêncio do céu, uma pausa dramática indicando reverência e o pavor enquanto as hóstias celestiais aguardam os eventos vindouros. Há quem defenda que pode ser uma repetição do silêncio que aconteceu na criação, lá em Gênesis 1. E aqui talvez a gente tenha um silêncio diante do que seja o prenúncio de uma recriação também. Ou seja, pode ser um silêncio litúrgico que tanto no ritual greco-romano quanto no judaico proporcionava um período de prelúdio para a oração. Então, tudo isso faz sentido para quem estava ouvindo, porque eles conheciam os rituais do Antigo Testamento, os rituais de adoração, de consagração, os sacrifícios que eram oferecidos e as orações que não eram ignoradas. É interessante isso. Um Deus que não ignora as orações do seu povo que está sendo feita. Então esse silêncio após a abertura do 7º selo, ele é prenúncio do juízo final de Deus que está por vir sobre o mundo. E a igreja está clamando por esta justiça, por esta manifestação da justiça de Deus no mundo. Por exemplo, no Antigo Testamento, ele associa o silêncio ao juízo final. Há alguns textos, como por exemplo de Abacuque, capítulo 2, e de Zacarias, capítulo 2, onde Deus está no seu santo templo, diz ali essas passagens bíblicas, prestes a enviar juízo sobre a terra. E Deus diz, cale-se diante dele toda a terra.
Você pode conferir na sua Bíblia, Abacuque, capítulo 2, verso de número 20, e depois o próprio texto de Zacarias, ele vai trazer essa ideia também desse Deus que está para se manifestar, e ele pede silêncio diante do que ele está por vir. Eu vou ler o texto de Abacuque, capítulo 2, só para os irmãos verem a conexão. O Senhor, porém, está no seu santo templo. Calem-se diante dele toda a terra. Isso é prenúncio de uma manifestação do juízo de Deus sobre o mundo. E o texto de Zacarias, capítulo 2, verso de número 13, diz assim: calem-se todos diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Então veja, o propósito aqui é de pavimentar esse caminho para essa ação, para essa intervenção do juízo de Deus no mundo. Por isso este silêncio ensurdecedor. O dia do acerto de contas está para acontecer. Então, veja, irmãos, essa imagem do templo, ela é evocada aqui outra vez, e ela aparece no texto de Zofonias, no capítulo 1, verso 7, onde o povo recebe ordem para se calar, porque Deus estava prestes a matá-los como num sacrifício. Aqui então, o silêncio aponta para a intervenção, aponta para o juízo de Deus também no mundo. E há esse silêncio que ele precede essa ação, essa manifestação de Deus. Por exemplo, Beio disse que na tradição judaica, o silêncio está associado com a derrota do Egito e com a redenção de Israel no Mar Vermelho, e é por isso que provavelmente a passagem ela é derivada aqui de Êxodo 14, verso 14. Quando Moisés ordenou que os israelitas ficassem em silêncio e não lutassem, porque o Senhor destruiria os egípcios. É um silêncio que aponta também não só para a intervenção de Deus, mas para a vitória do povo de Deus. Para a justiça de Deus que vai ser feita no mundo. Então, irmãos, este silêncio aponta para esse aspecto profético de maravilha perante a majestade de um Deus que é santo, de um Deus que vai fazer justiça no mundo, que não vai permitir que esta igreja martirizada, perseguida, sofrida, ela fique indefesa. Uma igreja que ora, e ora pedindo justiça. Mas uma segunda coisa aparece aí no verso de número 2, que fala sobre este som que vai surgir, mas que aponta para esse juízo de Deus. Porque o verso 2 vai dizer o seguinte: agora nós temos o cordeiro que quebrou e que abriu este selo, e o que é que vai acontecer? Verso de número 2. Então viu 7 anjos. Há várias literaturas judaicas que tentam dar nomes a estes anjos. A Bíblia menciona muito poucos. A gente tem o arcanjo Miguel, Gabriel, mas há várias literaturas apocalípticas não inspiradas que tentam dar nomes a estes 7 anjos aqui. E o texto diz: então viu 7 anjos que estão em pé diante de Deus, e lhes foram dadas 7 trombetas. As trombetas, elas estão muito presentes na história do povo de Deus. Nós temos uma passagem muito conhecida, que é a passagem de Josué, né? 7 voltas, e depois os sacerdotes tocaram com muita força a trombeta. Então, aqui nós temos essas trombetas que são descrições das calamidades de Deus que vai acontecer no mundo. E essas trombetas, elas vão escancarar que calamidades serão essas, e a gente vai perceber nos sermões vindouros que elas são muito parecidas com aquilo que Deus fez no Egito. Estas calamidades estão muito relacionadas com o juízo de Deus no Egito, com as pragas de Deus no Egito, com algumas variações, mas a gente não vai entrar aqui nesses detalhes, não. Então veja, os 7 selos, eles começam com os anúncios de cavaleiros comissionados para trazer calamidades na terra. Está lá no capítulo 6.
Agora nós temos as trombetas, que elas vão descrever o quê? As próprias calamidades. Então o que eu quero que você entenda? Veja bem, nós precisamos fazer aqui uma conexão com esses acontecimentos, por isso que a gente não pode desconectar o que está no capítulo 8 do que foi falado no capítulo 6, no capítulo 7, do que vai acontecer nos capítulos vindouros. Por isso que você não pode pegar Apocalipse e dizer, cronologicamente as coisas estão acontecendo, não, porque você tem o ir e vir contínuo, e ele está repetindo as mesmas histórias, mas com ênfases diferentes. Então, os selos falam das calamidades que Deus vai fazer no mundo, agora nós temos as trombetas que vão descrever o que são essas próprias calamidades. E é por isso que as 7 trombetas, elas formam agora um novo ciclo nas visões do Apocalipse, assim como aconteceu com as 7 igrejas. E o que está por trás dessa ação de Deus no mundo através dessas calamidades? Irmãos, as trombetas têm como alvo a idolatria tão predominante nos dias de João. Nós lemos o que Deus exige e o que Deus proíbe no primeiro mandamento. Não adorar a Deus, não reconhecer que Ele é o único Deus vivo e verdadeiro, crer que existam outros. Irmãos, isso é muito sério diante de Deus. Nós não temos noção do que a idolatria representa e do que ela significa para Deus. A gente não tem dimensão disso. Nós somos um país que crê, nós somos um país de fé, somos um país religioso, não é? Mas aqui a gente percebe que nos dias de João a idolatria predominava, os próprios Césares queriam ser adorados. Então nós temos este som do juízo vindouro de Deus que vai vir sobre aqueles poderes idólatras que insistia para que o povo de Deus se curvasse àquela idolatria predominante. Que eles abrissem mão das suas convicções de fé e abraçassem a fé em outros deuses. E aqui então o Senhor vai vir com juízo sobre esta Babilônia. Assim como ele veio com juízo sobre o Egito. Essa Babilônia que lamentavelmente ela distorce, essa Babilônia que lamentavelmente ela se opõe à verdade de Deus, essa Babilônia que tenta resistir à vontade de Deus, Deus vai vir com juízo sobre esta Babilônia. Então veja, as pragas que vão suceder era uma luta cósmica entre o Yahvé e os poderes que dirigiam a vida e a cultura lá no Egito. Todos esses elementos estão presentes nas trombetas e nas taças, com exceção do terceiro elemento que foi transformado para demonstrar aos habitantes da terra que Satanás não pode prevalecer. Então, nós temos aqui algo que vai fazer com que o povo judeu, e Apocalipse, ele tem muita literatura veterotestamentária, ele traz à mente daquela igreja um acontecimento marcante do passado. Deus visitou a nação mais poderosa, mas uma nação idólatra. Irmãos, no Egito tudo era Deus. O faraó era Deus, o Nilo era Deus, o sol era Deus, a lua era Deus, o sapo era Deus, tudo era Deus. E é por isso que você tem as pragas, porque elas iam no coração da idolatria predominante daqueles dias. E agora nós temos a repetição que vai acontecer. Então, as trombetas, elas estavam muito relacionadas a vários eventos na cultura de Israel. Por exemplo, na consagração do templo, 2 Crônicas, na entronização do rei, nos salmos de entronização. As trombetas eram tocadas antes do sacrifício dos holocaustos, eram tocadas também nas festas religiosas, nas convocações da nação ao arrependimento em períodos de desastres, foram tocadas também no momento em que a arca foi levada para Jerusalém. No dia a dia judaico, irmãos, havia, sabe quantos toques de trombetas? 21 toques de trombetas no templo. E nos dias festivos, isso aumentava para 48. É trombeta tocando o tempo todo.
né? Era trombeta tocando o tempo inteiro. Temos no texto de Juízes 7 sacerdotes tocando as trombetas na queda de Jericó. Então veja, irmãos, nós temos vários momentos em que as trombetas elas estão presentes. E aqui o texto está falando a respeito desta manifestação do juízo de Deus. E eu quero chamar a sua atenção para o terceiro ponto, que aparece aí do verso 3 e 4, que Deus recebe as orações da igreja por meio do sacrifício perfeito de Cristo Jesus. Então veja, as trombetas elas vão anunciar como que Deus vai realizar esse juízo. O que vai ser afetado? O que vai acontecer? O que vai ser tocado na sociedade? O que vai ser afetado por essas manifestações de Deus? O pano de fundo é uma nação potente, idólatra, que estava levando o povo de Deus, ou tentando o povo de Deus a abraçar esses valores. Então, meus irmãos, assim como Deus fez no Egito, Deus vai fazer contra esta Babilônia do tempo presente. Então veja, em Êxodo 19:16 diz o seguinte: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. Essa ideia também da trombeta associada à lei de Deus que foi dada lá no Monte Sinai, ela aponta como que Deus vai executar isso. Por intermédio da sua santa lei. Deus vai julgar as nações. Deus vai julgar os ímpios. Deus vai julgar aqueles que não lhe glorificaram e não lhe deram graças. Por isso que as trombetas, elas participam da missão divina no mundo, oferecendo ao mundo uma última oportunidade de arrependimento. As trombetas, elas são sinais de Deus para dizer para o nosso mundo descrente: arrependam-se e voltem-se para Deus. As trombetas são manifestações da justiça de Deus, mas ao mesmo tempo também da sua misericórdia em trazer quebrantamento e arrependimento, porque à medida que as pragas foram acontecendo no Egito, o que Moisés falou para o faraó? Deixa o povo ir, para que ele sirva a Deus. O faraó, o que ele fazia? Endurecia o seu coração. Vinha mais uma praga, e faraó meio que tentava ali ceder, de repente ele dizia: não vou voltar atrás. Não permitia que o povo fosse liberto. Então veja, meus irmãos, Deus não mandou as 10 pragas no Egito assim no mesmo tempo. Deus foi fazendo com que as coisas acontecessem para que o coração daquele grande homem no passado, ele fosse sendo quebrantado, e é o que Deus vai fazendo também no mundo. Deus vai agindo com isso, querendo trazer um pouco de sobriedade, de discernimento, para que os homens percebam que existe um Deus. Há um Deus, irmãos. Há um Deus vivo e verdadeiro. E horrível coisa, diz a Bíblia, é cair nas mãos do Deus vivo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. E aqui então no verso 3 e 4, o texto diz assim: veio outro anjo e ficou em pé junto ao altar com um incensário de ouro. E lhe foi dado muito incenso para oferecê-lo, com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E da mão do anjo subiu à presença de Deus a fumaça do incenso, com as orações dos santos. Veja, meus irmãos, esse toque das trombetas, ele é antecedido pelas orações dos santos. E aqui então a gente percebe esse outro anjo que surge em cena para dar continuidade aos preparativos para o derramamento do juízo. Nós temos um povo orando, Deus dá aqui a esse anjo a quantidade abundante de incenso para que ele então pudesse jogar sobre o incensário. É Deus quem está fazendo todas essas coisas, não é? Conforme nós dissemos lá no capítulo 6, nós temos uma igreja orando e agora chegou o momento da resposta. Então, nesta cena de abertura no céu, essas 7 trombetas vão ser as respostas de todos os santos por salvação e por justiça.
Mas veja, irmãos, este anjo está segurando aqui um incensário de ouro, e a ele foi dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. O incenso carregava o quê? As orações da igreja, as orações do povo de Deus. E o incenso subia em favor das orações do povo de Deus, purificadas como aroma suave. Então você tem ao mesmo tempo a ideia do sacrifício, de modo que aqueles que morreram estão clamando por justiça, eles ofereceram as suas vidas como sacrifício vivo a Deus, morreram por causa do evangelho, mas eles estão clamando por justiça, né? Então essa fumaça do incenso no Antigo Testamento era a nuvem de fumaça que enchia o lugar santo e representava o aroma agradável dos sacrifícios que eram oferecidos a Deus. Êxodo 29, por exemplo, fala a respeito disso, Levítico, Números 18, e essa figura aparece também em Efésios 5:2. Olha que interessante. Efésios 5:2 diz que a morte, ela deve ser considerada, a morte de Cristo é considerada como oferta e sacrifício com aroma suave. Filipenses 4:18, Paulo chama as ofertas da igreja de Filipos de aroma suave como sacrifício aceitável a Deus. Ou seja, a ideia da fumaça, ela combina com a fumaça do próprio sacrifício. Quando este era consumido sobre o altar do incenso, que também subia a Deus como um aroma suave. Então veja, irmãos, a função do incenso era fazer com que as orações tivessem um cheiro doce na presença de Deus. Essas orações precisavam então ser purificadas, e Deus faz isso por meio do seu Santo Espírito. Suba à tua presença a minha oração, disse o salmista, como incenso, e seja o erguer de minhas mãos como oferta, como oferenda vespertina. Então, irmãos, o fato de que o incenso é oferecido do altar mostra que as orações dos santos, que foram mortos por causa do seu testemunho, representam o sacrifício das suas vidas pela causa de Cristo. E essa fumaça, ela traz essa ideia desta adoração que é dada a Deus. Então, veja, irmãos, Deus recebe as orações da sua igreja. E ele as recebe como? O texto aqui não está falando. O anjo aqui não é o mediador de todas as coisas é o Cordeiro de Deus. Tá certo? E mostra para o povo de Deus a importância das suas vidas como sacrifício vivo, mas também das suas orações que são feitas diante de Deus. E o que vai acontecer no verso 5 e 6, para terminar? Deus responde às orações cumprindo o seu plano soberano. Ou verso 5, né? Que diz assim: então o anjo pegou o incensário, encheu-o do fogo do altar e o atirou sobre a terra. E o texto termina falando dos trovões, vozes, relâmpagos e terremotos. Então veja, Deus não apenas ouviu as orações do seu povo, como também respondeu a essas orações. E qual que é a manifestação disso? O fogo do altar, irmãos, é arremessado sobre a terra, tornando-o em juízo. No incensário havia brasas incandescentes antes que o pó do incenso fosse arremessado a ele. O propósito das primeiras brasas era fazer subir o incenso com as orações de Deus, mas agora elas passam a ser o fogo do juízo de Deus. Muda-se o propósito. Antes eram oferecidos aqui as orações da igreja. O incenso subiu, cumpriu esse propósito. Mas agora o anjo pega esse incensário com todas as suas brasas e ele as lança onde, simbolicamente falando? Na terra. Essas brasas agora serão as manifestações ou a manifestação do juízo de Deus no mundo. Isaías 29:6 diz assim: do Senhor dos exércitos veio o castigo com trovões, com terremotos, grande estrondo, tufão de vento, tempestade e labaredas de um fogo devorador. Então, cenas como essas, ou estas afirmações de trovões, vozes, relâmpagos e terremotos, elas aparecem em outros lugares das Escrituras, evidenciando com isso o quê? O juízo de Deus sobre a terra.
Por isso que, às vezes, quando acontecem determinados terremotos, porque terremoto estava muito associado ao juízo de Deus. Quando Portugal, por exemplo, foi quase devastado por um terremoto, as pessoas disseram por causa da idolatria. A Venezuela está passando por um grande período de dificuldade devido a um terremoto muito forte. Então, não é difícil nós associarmos essas tragédias como se fossem manifestações do juízo de Deus, porque elas estavam associadas com o juízo de Deus no mundo. Mas então veja, irmãos, Deus ouve as orações do seu povo e envia a sua santa ira. É o fogo do altar contra os ímpios, julgando-os de acordo com o quê? Com a sua lei. É por isso que lá no Monte Sinai, você pode conferir, está lá trovões e relâmpagos, quando Deus estava dando a sua lei a Moisés. E em Apocalipse, o terremoto faz parte de forma especial do tema acerca do juízo de Deus. É por isso que ele aparece aqui. Então, irmãos, Deus responde às orações cumprindo o seu plano soberano. E aí a gente vai ter as 7 trombetas que vão ser tocadas uma a uma, mas fica para depois. O que a gente pode aprender com isso? O tema da nossa mensagem hoje é que Deus não fica em silêncio diante de uma igreja que ora. O povo de Deus sofre e Deus vai agir em favor da sua igreja. E eu quero desafiar você a pensar comigo algumas realidades. Primeiro, não confunda o silêncio de Deus como se fosse indiferença ou abandono dele. Ele está reinando e sabe o que se passa com o seu povo. E é por isso, irmãos, que esta passagem ela deveria encorajar e impulsionar nossas vidas para valorizarmos o que significa fazer parte do povo de Deus no mundo. Às vezes a gente não tem consciência disso, a gente acha que ser membro do povo de Deus é uma coisa assim, uma coisa qualquer, como se fosse um clube. Eu faço parte de um clube, pago uma mensalidade por mês para fazer parte daquele clube. Não! A igreja não é isso não. A igreja é o povo de Deus, e Deus vai trazer juízo no mundo, irmãos, em parte por causa do que o mundo faz com a sua igreja, em parte com aquilo que o mundo faz com o povo de Deus. E é triste perceber como isso não é valorizado e levado a sério. Fazer parte do povo de Deus não é pertencer a uma associação, um clube ou coisa parecida. Segunda coisa, irmãos, Apocalipse fala de uma igreja que sofre no mundo porque se recusou a amar o mundo e tudo que nele há. Uma igreja martírica que não quis amar as coisas do mundo. São mártires que preferiram ser maltratados no mundo a desfrutar prazeres transitórios do pecado. Levaram as coisas de Deus a sério. Não negociaram, não relativizaram a sua fé. Terceiro, nunca devemos subestimar uma oração que é feita segundo a vontade de Deus. Oração é coisa séria, irmão. Oração é coisa séria. Oração não é para ser banalizada, não. Oração é para ser levada a sério. Deus leva a sério a oração da sua igreja. Ele diz, eu vou responder. Até quando, Senhor? Ele diz, chegou o dia. Devemos orar mais pelo reino de Deus do que pelo nosso reino. As orações em Apocalipse, meus irmãos, elas passam por justiça, por santidade e pela consumação. Deus ouve, irmãos, e Deus responde às orações que estejam em conformidade com a sua vontade, com a sua justiça, com o seu caráter santo. E eu lhe pergunto, as nossas orações estão direcionadas para a glória de Deus ou apenas para a obtenção de benefícios? Sabe que quando a gente ora dizendo, venha o teu reino, seja feita a tua vontade? Penúltimo, a nossa esperança não está na ausência de sofrimento, meus irmãos, mas a nossa esperança está naquele que morreu por nós, naquele que perdoa os nossos pecados. Ela está em Cristo Jesus. Não tem como passar por essa vida e não sermos afligidos. Vamos passar por aflições. Eu termino dizendo, você está preparado para se encontrar com Deus?
Você está preparado para se encontrar com Deus? Se você partir agora, o que você preparou? E para quem será? Se você vive para si mesmo, se você não se importa com Deus, como saber que você é um crente? Como saber que você é nascido de novo? Se você não se importa com a glória de Deus, se você não busca e não dá a Ele a glória devida, se você não se entristece quando o pecado está presente no seu coração, se nós não temos fome por Deus, se nós não queremos ser parecidos com Deus, se nós não queremos realmente viver para a glória de Deus, se o pecado é algo que nós amamos, no qual nós nos deleitamos, talvez, irmãos, sejam indicadores de que você não nasceu de novo. Um povo convertido é um povo que ama o Senhor. E a Bíblia diz que só existe uma maneira da gente fugir da ira vindoura. É nos refugiando na graça de Deus, que é rico em perdoar. Vamos orar? Fique de pé. Vamos orar. A Bíblia fala de que o dia do juízo vai chegar. E a Bíblia vai descrever isso como um dia de grande angústia no mundo. Alguns sinais vão ser dados por Deus, mas lamentavelmente, irmãos, muitos insistirão em não levar isso em conta. Acha que a vida cristã é uma utopia? Que esse negócio de fé em Deus, que a religião é o ópio do povo? Mas as Escrituras nos convidam a pensar diferente. Senhor, guarda a nossa mente e o nosso coração em Cristo, firmados na Tua palavra. Deus amado, houve um tempo em que países como da Europa, havia tantos crentes ali. Mas hoje, Senhor Deus, nós temos uma igreja que ali existe, mas, Senhor Deus, um continente praticamente que esqueceu do Senhor. A tua igreja tenta ali permanecer, e louvado seja o teu santo nome, porque há vários missionários na Itália, na Alemanha, na Espanha, Portugal, França, Suíça, Inglaterra, pregando a tua palavra. Mas, Deus amado, nem de longe é aquilo que um dia foi. Os Estados Unidos, que foi um país, um tempo atrás, onde a tua palavra, Senhor Deus, era pregada, e podemos dizer assim, tão valorizada, está em decadência espiritual. Há templos enormes, com milhares de pessoas, mas o Santo Evangelho não está lá. Deus querido, nós estamos aqui nesse país e a tua igreja aqui tem experimentado crescimento. Louvado seja o teu santo nome. Glórias ao teu nome, Deus. São tantas as pessoas que têm procurado compreender o Santo Evangelho. Oramos, Deus amado, para que a tua igreja seja profunda, biblicamente falando. Oramos por uma igreja santa, não por uma igreja paganizada. Oramos por um povo que realmente possa se converter ao Deus vivo e verdadeiro. Oramos, ó Deus, não por uma conversão de conveniência, mas por uma conversão profunda, por arrependimento sincero diante do Senhor. Oramos por uma igreja pura, oramos por uma igreja una, oramos por uma igreja que teme ao Senhor. Oramos, Deus amado, para que o Evangelho nesta nação, ele não seja relativizado. Oramos, ó Deus, por homens piedosos, por pastores piedosos, por uma liderança piedosa, por uma membresia piedosa. Deus, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, fortalece-nos para que nós possamos seguir adiante, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. O Senhor não é um Deus que fica em silêncio diante de uma igreja que ora,
mas que não ora por qualquer coisa, que ora por justiça, que ora, Senhor Deus, para que realmente o mal seja tratado. E isso vai acontecer um dia, Senhor. Às vezes os homens maus e ímpios do nosso tempo contemporâneo acham que vão escapar da ira do Cordeiro. Não vão escapar. Não vão escapar. Ninguém escapará. E que à luz dessas verdades possamos viver em temor e amor e com santa reverência ao Senhor. Queridos irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o eterno amor de Deus o Pai e as maravilhosas consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês e toda a igreja de Jesus, hoje e sempre. Amém e amém.